uma aula e desta vez sobre o feedback do albedo do gelo. Bom, para quem ainda não me conhece, sou o professor Ais Anderson Silva, sou graduado em Geografia pelo IFPE, graduando de Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e mestrando ainda em Meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, ok? Bom, não esquece de se inscrever no canal, assinar tocar lá no sininho, né? Para que possa aí estar acompanhando as próximas aulas que certamente a gente trará para você, ok? Bom, sem mais delongas, o tema da aula de hoje é feedback do albedo do gelo marinho. Mas que danado seria o feedback do albedo do gelo marinho? Que nome complicado, né não? Bom, vamos lá esmiuçar essa questão. Bom, pessoal, albedo pode ser definido como a medida da quantidade de radiação solar refletida por um corpo ou uma superfície, sendo calculado como a razão entre a quantidade de radiação refletida e a quantidade de radiação recebida, ok? Em termos geográficos, né, o albedo representa a relação entre a quantidade de luz refletida pela superfície terrestre e a quantidade de luz recebida do Sol, afetando diretamente a temperatura de equilíbrio da Terra, ok, gente? Bom, para esmiuçar mais ainda o que seria esse albedo e qual seria a quantidade, né, que qual seria o albedo próprio de cada itemzinho, ok? Então, preparei aqui uma questão, uma imagem, tá? Para que a gente possa avaliar. Então, pessoal, que danado seria o albedo? Bom, a gente sabe aí, viu em aulas, que a radiação solar, ela vem, a temperatura, né, ela é ocasionada pela questão da radiação solar, que nossa principal estrela seria o Sol. Então, a radiação solar, ela adentra aí, né, chega à nossa atmosfera, à superfície, e aí trazendo os raios solares. Só que cada corpo, especificadamente, ele tem o poder de absorção, mas também de reflexão dessa radiação, ok? Então, os valores aqui do albedo, no caso, para a neve, seria de 75, 80, dependendo do autor aí, mas de 80 em média até 95% de reflexão, né, dessa radiação que chega até esta área aqui seria refletida, ok? Em torno de 75 a 95%, então seria a capacidade de reflexão, ou seja, o albedo desse corpo especificadamente. Logicamente que cada corpo vai ter as suas características próprias, como a gente vê aqui, tá? Então, por exemplo, os raios solares que chegam até os bosques são refletidas de 10 a 20%, né? Terras de cultivo de 10 a 25%. Então, a gente sabe aqui que vai variando. O asfalto de 5 a 10%, pavimentação de 5 a 27%, tá ok? Então, aí existe uma variabilidade dessa questão de albedo a depender do corpo que está fazendo a reflexão desse raio solar, desses raios solares, ok? Bom, mais um exemplo aqui para poder esmiuçar um pouco mais essa questão, seria a questão do albedo ainda, campo relvado, né? E aí a capacidade de reflexão dele, logicamente que quando a capacidade de reflexão é de 15 a 30%, a capacidade de absorção, tá, galera? Muito importante saber isso, principalmente para a questão do asfalto aqui, eu vou chegar lá, mas aí o que ele não reflete, ele absorve, né? Então, é importante ter isso em mente. Então, o campo relvado, ele absorve em torno de 85 a 70%, né, desses raios solares. Já o deserto aqui de areia, olha, ele reflete de 25 a 45%, né? Então, ele consegue absorver aí de 75 a 60 e a 55%, né, dessa radiação. A neve, por outro lado, já tem um poder de reflexão um pouco maior, né, ou seja, absorve pouco menos esses raios solares, e aí fica em torno de 70 a 95% de reflexão, ou seja, o albedo gira em torno de 70 a 95% ou 80 a 90%, 95%, como a gente viu na outra imagenzinha ali. Essa questão vai variar muito de autor para autor, ok? Bom, a gente vê aqui, ó,
terreno lavrado, né, de 15 a 20%, e aqui a questão do asfalto, ele reflete muito pouco, de 5 a 20%, o que a gente viu aí em outras aulas, na questão, vai ver em outras aulas posteriores, na questão da diferença aí de temperatura, que é ampliado, né, a questão das ilhas de calor, ok? Bom, aqui a gente vai fazer uma comparação um pouco mais próxima aí da questão oceano e o Ártico, né? A questão do gelo e da água. Então a gente sabe que são elementos iguais, né? Parecidos, só que em fases diferenciadas. Bom, o gelo na sua fase aqui consegue refletir cerca de 90%, a gente viu que vai variar, né, de 75% até 95%, e aí o gelo ele tem essa capacidade de reflexão, né, o albedo, e ele tem uma capacidade muito pequena em relação, logicamente, à água líquida, não é? De 10% aqui. Então na água líquida a gente sabe aqui, ó, que acontece praticamente o inverso, ele tem um poder de reflexão menor, um albedo menor, que seria de 6%, só reflete 6% da radiação solar, em torno disso, e absorve cerca de 94%, ok, galera? Beleza? Entendido aqui essa diferença? Qualquer coisa pode fazer perguntas aqui embaixo, né, na questão dos comentários, ok? Eu vou respondendo. Bom, dando continuidade, a gente vê aqui a questão da diferença, tá? Pela fase em que se encontra determinada substância também vai variar, ok? Bom, como é que vai se formar a questão do gelo? Tá? A questão do gelo ele pode se formar de duas formas, basicamente. Uma é pela formação da água, né, oceânica, no caso a água salgada, formando aí o gelo marinho, e a outra seria a questão da neve, né, o gelo formado pela questão da neve. Ou seja, vamos lá estudar um por um, ok? Vamos ver primeiro o ciclo de vida de uma geleira por meio da questão da neve, né? Então vamos lá. Nascimento seria as nevadas e a compressão da neve na parte superior, né, de geleiras criam acumulação de gelo. Então, por exemplo, aí vai se precipitando em forma de neve, né, a precipitação em forma de neve. Essa neve ela vai se depositando na parte embaixo e aí vai se compactando uma em cima da outra e vai fazendo o processo de formar mesmo a geleira, tá? Então o segundo passo seria de neve a gelo, né? Os flocos de neve se arredondam e comprimem pela pressão até converterem em gelo glacial, ok? E aí, convertido esse gelo glacial, também pode ocorrer, além da questão da neve, um afluente, né, que seria um gelo já glacial, às vezes geleiras menores, que se incorporam ao fluxo, aumentando, né, o tamanho, tá, da geleira principal. E aí a gente sabe também que devido a condições atmosféricas, né, do clima mesmo, tem a questão também do derretimento do ciclo. E aí esse derretimento, a área de saída seria entendida como área de saída, né? A geleira perde gelo e consistência com consequência do derretimento e da evapotranspiração também que ocorre por aqui. Então vai acontecer o que? Derretimento, né? Então, conforme ele vai se derretendo, a água do gelo derretido flui ao exterior da geleira por canais e túneis, né? São aqueles rios glaciais que a gente consegue perceber em filmes, né? Em imagens, reportagens, a gente consegue perceber também que existe a questão da ruptura, ou seja, o pedaço desse gelo que, devido à consequência de derretimento, vai se desprendendo, ok? E aí ocasionado por inverno, verão, né, que é um processo normal mesmo, natural, da questão da diferença de inverno e verão. E aí na parte frontal das geleiras, tá, ocorre desprendimento do bloco de gelo, tornando-se icebergs, né, os conhecidos icebergs. Porém, existe uma outra forma também desse gelo ser formado, e aí essa outra forma é dado como o gelo marinho, não é? E o gelo marinho é formado pelo congelamento da água do mar na superfície do oceano, tá? Então, o oceano lá tem sua superfície e aí vai se congelando, tá? Diferentemente do gelo
marinho, diferentemente da água salobra, né, a água doce, o gelo vai se formando o gelo a partir de 0 graus Celsius. Enquanto que quando essa água está, no caso da água oceânica, que tem a questão da salubridade, né, a salmoura, então essa temperatura, essa água para se tornar gelo, ela vai precisar de uma temperatura um pouco menor, que seria em torno de menos 1,8 graus Celsius, ok? Beleza? Então, os componentes do gelo marinho são inclusões de ar, salmoura, como a gente estava falando, sal sólido e contaminantes, ok? Gelo marinho desempenha um importante papel no sistema climático, atuando tanto como indicador como amplificador de mudanças climáticas. A gente vai esmiuçar um pouco mais lá na frente sobre essa questão, ok? Bom, uma outra... e aí, para ver uma imagem, como é feita a questão da formação do gelo marinho, tá? Eu coloquei aqui essa imagem. Então, o que é que acontece, né? A formação do gelo marinho é um processo lento, requer o resfriamento da coluna de água a temperaturas próximas, como eu falei, a menos 1,8 graus Celsius. Essa temperatura é entre 100 a 150 metros de profundidade. Então, aqui a gente tem a questão de uma camada de baixa salinidade, né? Porque essa área aqui está em processo de solidificação, e aí quando a água congela, libera o sal, esse sal ele vai se depositando mais ao fundo, vai se misturando as águas mais ao fundo, ou se depositando também, e aí a camada mais fria, né, da haloclina, tá ok? E aí mesa de água do Atlântico, por exemplo, e aí tem a questão da salinidade também, mas uma questão muito importante é que o gelo é pouco denso, e na sua formação ele expulsa o sal, ficando mais leve ainda, fazendo com que ele flutue sobre o oceano. Bom, uma curiosidade legal também, vale a pena salientar aqui, trazer para vocês, é sobre a questão de que, tipo, a densidade da água, ela só vai acontecer, a menor densidade da água, ela acontece a 4 graus Celsius. Isso significa dizer que a densidade, né, ela vai aumentando até 4 graus Celsius, mas chega uma hora em que essas moléculas abaixo de 4 graus Celsius, ela não mais vai se compactando, pelo contrário, ela se comporta de uma forma termodinâmica diferenciada, ou seja, ela a partir de abaixo de 4 graus Celsius, o volume dela começa a aumentar ao invés de continuar diminuindo, tá ok? Isso é uma especificidade isso é uma especificidade da água que tem essas propriedades físicas como resultante, tá? Mas sem mais delongas, vamos lá para o próximo slide, que tem sobre... E aí evidenciando mais sobre a questão do feedback do albedo do gelo, ok? Então a gente já viu o que é que significa feedback, a gente viu como é que funciona a questão física, né? As propriedades físicas da questão da formação do gelo, da questão também do gelo marinho e do gelo da camada glacial advinda da questão da precipitação da neve, ok? Bom, o albedo diminui com a retirada do gelo marinho, tá ok? Então, quanto menos gelo, logicamente, menor vai ser a capacidade de albedo desse corpo. A gente viu que a água ela tem uma capacidade menor de reflexão, ela absorve mais do que reflete, enquanto que o gelo ela reflete muito mais do que absorve, tá ok? Então, logicamente, se eu vou retirando essa camada de gelo, ela vai, ao absorvendo mais calor, logicamente vai contribuindo aí para ter uma menor concentração de gelo nessa área, ok? Então, pois a radiação que é refletida pelo gelo marinho é maior do que a refletida pelo oceano. A diminuição do albedo no inverno é muito maior que no verão, tá ok? Então, principalmente nas proximidades dos mares de Wendell, né, e Ross, onde estão localizadas as maiores concentrações de gelo antártido marinho, assim como as maiores espessuras. Salientamos que no final do inverno ocorrem as maiores concentrações de gelo marinho, ok? Bom, no verão a concentração e a espessura do gelo marinho é menor, por isso a diferença do albedo também é menor. Esse processo de menor albedo está diretamente relacionado ao tipo de gelo marinho
presente no verão austral, sendo um gelo mais fino e mais elástico, né? Absorvendo mais calor e, por consequência, refletindo menos radiação incidente. Então a gente consegue perceber aqui a questão da diminuição do gelo, né, por questões de diferenças de temperatura, que é do inverno, verão, e aí tem essas diferenças mesmo da questão natural. Mas também tem a questão da diferença, né, por ações antrópicas. A gente percebe aí que devido à emissão de gases de efeito estufa, a temperatura que tem aumentado, né, nesses ambientes. E aí, fazendo análise de imagens, a gente consegue perceber que na década de 80 a gente tinha um Ártico bem maior, né, em área quadrática do que em setembro de 2016. Então, a gente consegue perceber aqui, olha o tamanho que ele tinha na década de 80 e olha o tamanho que ele tem no século 21, né, 2016. Então, percebe-se aqui que vem diminuindo a área do Ártico, tá ok? Devido aí, e aí por que esse gelo tem sido diminuído, né, a cada tempo? Então a análise quantitativa evidenciou o sistema de aceleração do gelo derretido. As superfícies das águas escuras absorvem mais calor do que superfícies de gelo brancas, derretendo o gelo e aumentando a superfície de água no oceano. Então vamos esmiuçar isso aqui, tá? A análise quantitativa evidenciou o quê? Que o gelo derretido, né, gelo mais escuro, que é aquele gelo que é formado pelas águas oceânicas, tá? Então ele tem uma propriedade de ter uma absorção maior do que aquele gelo que é formado pela deposição da neve, tá certo? Então o gelo que é formado pela deposição da neve, ele tem um poder de reflexão, ou seja, um albedo maior do que o gelo que é formado pelo congelamento da água oceânica, ok? Das águas oceânicas. Tranquilo, gente? Então, olha só. Como a temperatura da Terra tem aumentado, né? A temperatura média da Terra tem aumentado, a quantidade de gelo formado pela deposição da neve tem diminuído, né? Tem ficado cada vez mais espessa, mais pequena, melhor dizendo. E aí o que é que acontece? Menos espessa, né? E o que é que acontece? Esse gelo que é formado pelas águas oceânicas, que antes o Sol não conseguia chegar, agora está conseguindo chegar, né? Por causa que essa camada de gelo branca, que é formado pela deposição da questão da neve, tem sido diminuído, consequentemente tem chegado a esse gelo mais escuro, que é formado pelas águas oceânicas, e aí tem aumentado, aí tem intensificado o derretimento, ou seja, ele tem conseguido absorver mais energia, consequentemente, maior é o derretimento, maior é o desprendimento, tá ok? Então as áreas marítimas cobertas de gelo no Oceano Ártico durante o verão quase diminuíram a metade desde a década de 1970, década de 70 a 80, aumentando o alarme, né, de que o oceano está mudando de uma zona de gelo de vários anos para uma estação de gelo sazonal, ou seja, a gente só vai ter gelo no inverno, não é, no Ártico. E aí o que é que acontece? O IPCC ele prevê que a cobertura de gelo do verão no caso, no Oceano Polar Ártico, né, possa desaparecer quase completamente já agora em 2050. Vários fatores foram citados como causas, incluindo o aumento das temperaturas e mudanças nos padrões de circulação atmosférica, tá, gente? Então a gente sabe o seguinte também, que observaram que a distribuição de gelo marinho afetará os ciclones extratropicais, que aí seria uma outra aula para entender o que seria isso, né? Sobretudo os que têm sua origem na borda continental da Antártida. Mas aí vamos para outras coisas que seria primordial o entendimento, que seriam as causas, né? Da questão desse feedback do gelo, tá? Do albedo do gelo. Então o que é que acontece? Com o derretimento do gelo, né? dos polos, dos gelos glaciais,
há toda uma consequência que pode ser desencadeada. Uma das primeiras seria o aumento mais ainda da temperatura da Terra, o que faria com que o volume dessa água também, né, acima de 4 graus Celsius, ela vai aumentando e aí vai fazendo com a questão da elevação do nível médio do mar, que seria a elevação, né, mudança mesmo. Ou seja, daqui para 2100 se tem uma projeção de aumento do nível do mar de até 1 metro, na visão mais otimista da coisa, de 1 metro, né? Ou seja, o nível médio do mar ela vai mudar de 1 metro, vai aumentar 1 metro, né? Acima do que hoje ela é. Então é uma previsão que vai afetar principalmente as grandes cidades que se concentram na parte litorânea, né? Cidades como Recife, Veneza, a questão de outros países, né, na Europa também, né? Então a questão lá de várias partes do Rio, né, Rio de Janeiro e vários outros aí, de áreas costeiras que seriam alagadas, tá? Então a gente consegue aí ver a questão de problema social, de habitação, de transtornos, né, que gerará essa questão do aumento do nível do mar, ocasionado pelo aumento, né, da expansão do mar e também pelo derretimento desse gelo, que tem intensificado aí mais ainda a questão desse volume, desse aumento do nível do mar, ok? Então tem também outras questões que econômicas, né, a questão imobiliária, que afetaria grandes cidades também, tornando ela desabitada, né? Mortes também que podem acontecer por conta de, enfim, não prever determinadas coisas ou não chegar a tempo à informação, sem falar também no prejuízo ambiental, né? Uma mudança no regime, por exemplo, das marés, pelo menos a área que seria alagada, a questão dos estuários, da reprodução também, da temperatura do próprio oceano que pode interferir na questão das algas marinhas, na questão dos corais também, não é? Então tem toda essa dinâmica aí, problemas ambientais que podem advir disso, tá ok? Do aumento do nível do mar e que também é intensificada pelo derretimento do gelo, ok, gente? Bom, aqui tá as referências, costumo colocar aqui as referências que foram utilizadas, né, para fazer esta aula, para fazer essa apresentação, ok? Bom, no mais, dúvidas, perguntas, coloquem aqui embaixo que a gente vai tirando, ok? Bom, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, de assinar, de tocar lá no sininho para ficar antenado com os próximos vídeos que certamente a gente vai gerando aqui para que vocês tenham acesso a maiores conhecimentos e possam tirar uma nota bem show de bola, tá ok? Forte abraço, tchau, tchau, até mais!